cumprimento aqui, essa oportunidade aqui, nos colegas do auditório, doutor Wesley, doutor João, doutor Bruno, membro da Procuradoria, doutor Stefa, doutora Laila, defensora. Agradeço os trabalhos do João da Secretaria. E assim vamos dar início ao julgamento do dia 2 de julho de 2026, segundo a comissão. O primeiro processo da pauta, 437/2026, com a relatoria do Dr. Wesley. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Um cumprimento e sempre dando os cumprimentos aos demais colegas auditores presentes. Doutora Lara, doutor Stefano, doutor João, que sempre nos assiste aqui na secretaria. Processo 437/2026, jogo entre condenantes Atlético Esportes Limitado e Atlético Monte Azul, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 2 de maio de 2026. A doutora Procuradoria, senhor presidente, eu pedi só uma licença para concentrar as emissões ainda. A gente vai todos eles em uma só, um relato. Perfeito. A doutora Procuradoria apresenta denúncia em desfavor dos atletas, o senhor João Vitor Orlando Bueno Gomes, do Bandeirantes, João Pedro Sforcini Pereira, também do Bandeirantes, o senhor Miguel Ferreira de Moraes, do Monte Azul, e o senhor Heitor Gabriel Teixeira, também do Monte Azul, todos em curso no artigo 257, parágrafo 1º do CBJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, na súmula, os atletas mencionados e aqui denunciados foram substituídos disciplinarmente por trocar socos e empurrões com seus adversários com o jogo paralisado. Apresenta ainda denúncia em desfavor do senhor Elias Alves Neto, da criação Monte Azul, pois, segundo o relato, no curso do artigo 258 do CBJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, o atleta foi substituído disciplinarmente após ser advertido anteriormente por calçar seu adversário. Ele foi advertido novamente por trocar empurrões com seu adversário com o jogo paralisado. Destaco ainda que todos os atletas aqui denunciados são primários, há prova de vídeo e prova de vídeo de depoimento pessoal dos atletas. Esse é o relato, senhor presidente. Então, vamos à análise das provas? Gente, eu posso fazer o documento? Por favor. Ok. Isso. Na hora do vídeo ali, você vai identificar Exatamente. isso. Isso. Número 4. É o 4 e 10, né? 4, 10 e 4. Eu falei pelo Monte Azul, então o atleta número 8. Isso. Os terminaram. Acho que não quer. Vamos no azul, se eu tiver. Então, esse é o Miguel do Monte Mas ele Azul. é escrito. Como é questão de rixa, os dois serão representados pelo sindicato, o doutor Bernardo representa a defesa escrita e eu faço. Você vai fazer com o Miguel, né? Isso. Então vamos lá com o Miguel. Pode. Esse é o Miguel. Certo. Ele dá esse gol e aí você passa. Mas se puder voltar de novo para indicar quem é o Heitor, que é o camisa 4, ele é esse aqui mais cabeludinho, mais fácil de verificar. Miguel como, né? 8. Tem os depoimentos. Tem o depoimento dos dois. Só não tem o depoimento do Elias, que não estava denunciado pela rixa. Os outros dois, o João e o Elias, são partidos. Bom dia, aproveito da deixa de limites, só para a Filiação, Madeira, Seleção,
E tem uma confusão, ele vai preparar e que eu peguei surpresa para a discussão. Aí, mas eu não acredito em ninguém, e aí esse mais eu pedi desculpa pelo ocorrido. Boa tarde a todos, meu nome é Miguel Ferreira de Moraes, sou atleta do Monte Azul. Primeiramente vim pedir desculpas pelo ocorrido contra o Bandeirantes, que foi expulso, que eu arrumei uma confusão. No jogo, eu vou explicar o que aconteceu. No jogo, o jogo já estava muito quente, aí o moleque deu um pisão no meu pé, eu tirei a bola dele, ele deu um pisão no meu pé e empurrei ele. Aí, no fim, começou aquela confusão toda lá, aí eu fui afastando. Aí o juiz falou que eu dei soco, eu não dei soco nenhum. Aí eu vim pedir desculpa pelo ocorrido que aconteceu. Eu já joguei Paulista já várias vezes, eu nunca fui expulso e eu não gosto de briga. Aí eu vim pedir desculpas pelo ocorrido. Ok. O João, você tem o. Para analisar agora, João. Você tem, está claro para você? Do João Victor, do João Pedro e o Bandeirantes. Tem só a defesa escrita. Mas tem prova de vídeo. Agora mesmo. Mesmo trecho? Ah, tá. Então, não tem depoimento. Não. Isso aí, não. José, para falar. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aqui presentes, doutor Monitor, doutora Lara, doutor João. Obrigado pela presença. Presidente, eu vou ficar integralmente de denúncia, adivinha nada, entendo que a prova de vídeo ratifica constante na denúncia, quanto narrado pelo árbitro, e até reconheço, presidente, que talvez o árbitro tenha deixado de mencionar alguns integrantes dessa rixa. Mas dúvida não há de que houve a rixa, de que o quanto constante na súmula, de que houve empurrões por parte de todos os identificados, de fato aconteceu. Inclusive, o senhor Miguel foi quem iniciou a rixa, foi quem deu o primeiro empurrão e iniciou a rixa. O senhor Heitor vem em seguida e também empurra, e dá ensejo a esse grande tumulto ocorrido. Então, presidente, a prova de vídeo corrobora o quanto constante na súmula, de forma que devem os denunciados serem condenados pela infração que lhe foi imputada. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Eu desejo primeiro uma boa tarde, uma boa sessão a todos. Vai iniciar a defesa pelo senhor Elias, que é o atleta denunciado de forma diversa dos demais presentes aqui no processo. Ele foi substituído disciplinarmente por após ser advertido anteriormente, causar seu adversário de forma temerária. Foi advertido novamente por trocar empurrões. Então, ele seria seria a aplicação do segundo cartão amarelo, valoração realizada pela arbitragem, então já houve toda uma ponderação em campo, mas a necessidade da aplicação de uma segunda advertência, a defesa requer a absolvição do denunciado por entender que essa sua substituição já seria uma pena suficiente. Caso não seja esse o entendimento, devido à conversão da pena em advertência, considerando tanto a sua primaridade quanto o artigo 182. Já o senhor Miguel e o senhor Heitor tem uma pequena diferenciação. De fato, o senhor Miguel ele foi o primeiro a dar o empurrão quando o atleta adversário pisa na sua chuteira, então ele mesmo faz esse apontamento no seu depoimento e isso é possível verificar no vídeo. Mas, de um modo geral, a defesa chama atenção ao fato de que a súmula goza de presunção relativa, mas as imagens vão de encontro. Então, existe uma certa imprestabilidade do que consta na súmula e onde a denúncia foi pautada. As imagens foram trazidas pela defesa, não pela procuradoria, então não houve análise das imagens antes da elaboração da denúncia com todas as vendas ao procurador. Mas, de forma geral, a defesa entende que 20 segundos, 19 segundos de uma situação não caracterizaria a rixa do modo em que consta do CBJD, e quando muito a situação poderia ser considerada um ato desleal, algo desmedido dos atletas, muito mais voltado ao artigo 250, ou quando muito ao 258, do que ao próprio 257. Em primeiro lugar, a defesa requer a desclassificação das denúncias, tanto do senhor Miguel quanto do senhor Heitor, para o artigo 250, e também considerando a primariedade e tratar-se de um campeonato sub-15, que não houve maiores desdobramentos, porque se tivesse soco, a situação
teria sido inflamada de uma forma totalmente diferente ao que pode ser visto nas imagens. Então, a desclassificação por artigo 250, com a consequente conversão em advertência ou, quando muito, a aplicação da pena mínima. A defesa também traz a informação que consta do processo, que ambos também são primários, e essa é a defesa. Então, uma defesa técnica da equipe Bandeirantes. Depois, já prossegue. Perfeito. Defesa da agremiação da Bandeirantes, ela vai na mesma linha adotada durante a Laila, que trata-se de um mero desentendimento entre os atletas, devidamente foi identificado na súmula, que durou apenas 20 segundos. Faz aqui o apontamento da localização de cada atleta no momento da confusão, e depois discrimina a conduta de cada um dos seus atletas, tratando também que houve uma reação de um empurrão, que foi uma conduta que não foi nenhuma agressão consumada, mas uma conduta hostil, fazendo a mesma coisa em relação ao senhor João Vitor Orlando Gomes, que é o segundo atleta, né, que ele reage a uma provocação injusta, e por fim ele culmina pelo reconhecimento da ocorrência da rixa, pede a desclassificação da conduta do artigo 250, e a conversão da conduta de advertência, observar os benefícios do artigo 182. Passo então ao voto. Eu entendo aqui que o vídeo é bem claro, independente do tempo que durou a conduta, 20 segundos, minutos, não importa. Eu acho que está muito caracterizado ali a rixa, a tentativa de agressão, há socos ali desferidos. Por sorte, não acertaram ninguém, então tivemos que pegar a consequência teria sido pior. Talvez não fosse tão fácil aí, apartar, né, a confusão, de modo que eu vejo como bem descritas pela doutora Procuradoria, e pelo meu voto, eu vou considerar também aqui, por sustentar essa conduta, entendo que um começou, o outro continuou, e eu entendo que todos aqui estão bem capitulados, de modo que o meu voto é pela condenação de todos os denunciados do artigo 257, o senhor João Vitor, o senhor João Pedro, o senhor Miguel, o senhor Heitor, a pena de 6 partidas de suspensão, a qual, com os benefícios do 82, já considerado minha primariedade, eu reduzi para 3 partidas para cada um. E com relação ao senhor Elias Alves Neto, da agremiação Monte Azul, denunciado nos termos do artigo 258, entendo aqui que é uma situação do segundo cartão amarelo, não ficou muito claro para mim aqui, porque não há nenhum apontamento de outro jogador que supostamente trocou um empurrão com ele ter recebido nenhum tipo de advertência. Então, não vejo com grande gravidade, entendo que vem descrito pelo árbitro a situação na súmula, de modo que meu voto é pela condenação do mesmo, no termo do artigo 258, a uma partida de suspensão, a qual eu substituo a pena por advertência. Como voto, senhor presidente? João, como voto? Obrigado, presidente. Aproveitando minha primeira manifestação para saudar todos os presentes, todos os autores, o presidente, doutora Maia, doutor João, cientista procurador. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Bruno. Obrigado, senhor presidente. Tendo também a minha primeira oportunidade de se manifestar, gostaria de cumprimentá-lo, os demais editores, a Procuradoria, a Defesa e a João, sempre nos auxilia. Eu também voto com o relator, senhor presidente. Os argumentos aqui apresentados pelo relator não merecem nenhuma observação. Eu ataco ele na íntegra e volto com a relatoria. Então, por unanimidade, João Victor, 3 partidas, já com benefício, 3 partidas. Todos os 257 praticamente 3 partidas. Em relação a Elias, a advertência, pela mínima convertida a advertência. Presidente, defesa, relatora de acordo, por favor. Ok? Processo 496/2026. Relator do João Pedro. Obrigado, presidente. Processo 496/2026, denúncia oriunda da partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-11 entre Taquaratinga e Avaí, no último dia 9 de maio. A Procuradoria imputa a infração do artigo 190, parágrafo 3º,
considerando que a equipe do Avaí se apresentou com apenas 17 atletas inscritos, o que foi registrado devidamente na súmula. O processo foi instruído aqui com a ficha disciplinar da agremiação, constando 2 infrações similares e uma distinta dentro aqui do período de 1 ano, 3 infrações no total, devidamente instruído com o relatório da partida. Não houve aqui apresentação de defesa, temos me consta. Esse é o relatório, presidente. Luciano. Obrigado, presidente. Presidente, a gente tem que pegar uma denúncia, uma vez que não há nenhum elemento nos autos que afaste a qualidade da agremiação pela quantidade inferior dos atletas exigida pelo regulamento. Como manifesto, presidente. Obrigado. Romano. Obrigada, presidente. De fato, houve aqui a falta de um atleta. Não existe nenhum documento da agremiação para essa defensora capaz de comprovar o motivo, mas ainda a gente está falando de um sub-11, onde não existe, assim, a agremiação não tem o total controle sobre os seus atletas, ainda mais na cidade. Mas existe toda uma questão do departamento de competições, né? O DCO ele faz a cobrança da multa prevista no regulamento, que seria de R$1.000 mais R$100 por atleta faltante. O pedido dessa defensora é que, no caso, seja afastada a questão da multa de R$1.000 de forma alternativa à condenação em R$100 por atleta faltante, aqui, no caso, apenas o atleta. Obrigado, presidente. Voto pelo provimento da denúncia, pela condenação da agremiação. De fato, não foi justificado ou evitado a lacuna de um jogador, de um atleta pela agremiação, de modo que, por mais que se questione a pedagógica da sanção financeira nesse aspecto, não resta alternativa se não condenar. E faço com base fixo a multa, na verdade, no valor de R$1.100, R$1.000 da multa aplicada e R$100 em relação ao atleta faltante, como voto, presidente. Tem só uma pergunta. Já com 8.2? Já. Não, só no período da verdade. 182 é o Avaí. O campeonato é amador, o Avaí, obviamente, só inscreve atletas amadores. Perdão, a doutora Laura bem observou. Isso fica em R$550 a multa, aplicando a atenuante aqui do 182. Só pela ordem, a gente está colocando a multa administrativa aqui, não? Eu não gosto, mas eu acho que não Multa administrativa para pegar direto da liberação. Eu entendo que o nosso voto deve. É só uma questão de ordem, senhor presidente. Se faltar pelo artigo 191, que estabelece aí o mínimo e o máximo do artigo. De modo que, pelo meu voto, pedindo bem ao nome do relator, pelo meu voto, eu condeno a agremiação nos termos do artigo 191, tem a reincidência dela, eu condeno pena de R$100 já para os benefícios do 92. É assim que voto, senhor presidente. Quer rever? Presidente, vou acompanhar aqui a regência aberta pelo doutor Wesley, tem razão, vai aplicando o valor da outra multa, seria R$100, os 100 já com a aplicação da lei do redutor, considerando a reincidência. Não é específico. É como voto, presidente. Bruno. Obrigado, senhor presidente. Com o voto de divergência, levando em consideração a reincidência e a aplicação do 8.2, compensam pelo valor mínimo de R$100. Como voto. Só por unanimidade, já que o doutor João referiu o voto, a R$100 já com a redução. Presidente, eu vou pedir a prova nesse, tá bom? Enfim. Processo 498 de 2026. Doutor Wesley Gomes, vamos falar tudo. Obrigado, senhor presidente. Processo 498/2026, jogo de Clube Atlético Paulista e Esporte Clube São Bento pelo Paulista 17, realizado no sábado, dia 9 de maio de 2026. A Multa Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor Marcelo Formigueri dos Santos, em curso no artigo 254, parágrafo 1, inciso 2 do PJD, atleta da agremiação do Atlético Paulista, pois, segundo o relato da da partida, o atleta recebeu o cartão vermelho por atingir na disputa de bola com a ponta do pé a perna direita do seu adversário, número 4, o senhor Luiz Henrique. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e continuou na partida normalmente. Apresenta ainda denúncia em desfavor do senhor Luiz Otávio da Silva Amorim,
da agremiação São Bento, em curso no artigo 204, parágrafo 1º, inciso 1. Pois, segundo o relato do ato da partida, o atleta recebeu o segundo cartão amarelo por causar de forma temerária na disputa de bola seu adversário número 10. O mesmo havia sido advertido anteriormente por ação temerária. O atleta atingido não necessitou de impedimento médico e continuou na partida normalmente. Destaco aqui que os atletas denunciados são primários. A prova de vídeo nos autos, senhor relato, senhor presidente. Vamos à palavra. É sobre o atleta Luiz Otávio do São Bento. Só um apontamento importante, não tinham soltado o cronômetro. Então, apesar de não ter a minutagem, é um lance da expulsão de fato, tá? Do lado direito. É algo aqui do lado direito do campo. Agora sim é bola. Será que eu falei aquele primeiro lance no começo do vídeo? Não. Mas eu fico falando que ele tem que parar para substituir. Se o árbitro tem que parar. Parou. É a parte final da versão, depois dos 45 segundos. Prova de vídeo testado. Prejudicado. Só essa? Por certo. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou ratificar integralmente a denúncia, mas no que diz respeito à infração do Luiz Otávio, tendo em vista que se tratar de ter um cartão amarelo, eu vou desclassificar para a condição do artigo 250, presidente. Como voto? É como voto, não é como não é Obrigada, presidente. Com relação ao senhor Marcelo, ele entende que a súmula vem bem preenchida com as questões dos elementos, o atleta necessitou o atingido necessitou de atendimento médico, mas a defesa vai se valer aqui da primariedade do atleta, requerendo a conversão da pena em advertência ou, quando muito, a aplicação da pena mínima, sendo que ele também é beneficiário aqui do artigo 182 por ser amador. Já o senhor Luiz Otávio, esse ia ser o pedido da defesa. Muitos casos da pauta de hoje são casos de aplicação de segundo cartão amarelo, mas com denúncia no artigo 254. Então, esse vai ser um pedido recorrente na sessão de hoje. E aí, também, por se tratar de um atleta amador, sem apontamento na ficha disciplinar, a defesa requer ou absolvição ou a devida conversão da pena em advertência. Palavra do relator. Obrigado, senhor presidente. Feliz aí os oradores pela palavra, também pelo Esther também pela retificação da denúncia, de modo que, pelo meu voto, em relação ao senhor Marcelo Augusto Tornieri dos Santos, que ele também capturado, afastado da professora da cidade da súmula, eu vou pela condenação do atleta a uma partida de suspensão, a qual, levando em consideração a permanente, bem como os benefícios do 82, eu substituo a pena por a pena de advertência. Em relação ao senhor Luiz Otávio da Silva Morim, desqualificado como por artigo 250, eu voto também pela condenação do mesmo a uma partida de suspensão, a qual também substituo por advertência pelos mesmos fundamentos. Como voto, senhor presidente. Portão, como voto? Eu acompanho integralmente o relator, Senhor presidente. Bruno, como voto? Com relator, senhor presidente. Com o relator suplementado, uma partida convertida em advertência para os dois atletas. Processo 500/2026, relator Sr. Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui é um jogo válido pelo Paulista Sub-17, jogo realizado entre Marília e Grêmio Prudente. Uma denúncia ofertada pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face do atleta Guilherme Gonçalves de Oliveira, como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, posto que, conforme consta da súmula da partida, o atleta Guilherme, denunciado, foi expulso mediante a exibição de cartão vermelho,
direto por dar um caminho por detrás do seu adversário. Iniciado como incurso no 254, considerando que o atleta é amador e primário, não há defesa de apresentar danos altos nem prova disso. Então, lá absolutamente. Do Stefano, vamos lá. Obrigado, presidente. Presidente, ratifico a denúncia tendo em vista que não há nenhum elemento que afaste a presunção de veracidade da súmula. Muito obrigado. Considerando o apontamento da súmula, a defesa chama sua atenção ao fato de não ter necessidade de atendimento médico, então foi uma imprudência do jogador durante o lance. Ele é primário e amador, como bem apontado pelo relator, então a defesa requer a conversão da pena em advertência. Como voto? Obrigado, senhor presidente. Como no último processo, aqui eu também entendo que não houve nenhuma prova capaz de afastar a posição de veracidade ainda relativa a quem está sob a súmula da partida. Então, entendo caracterizada ou a infração como descreve o artigo 254 do CBJD. Contudo, levando em consideração a primariedade e o amadorismo do atleta, eu substituí a pena por advertência. É meu voto, presidente. Doutor Wes. Com relator, senhor presidente. Doutor João. Também acompanho, presidente. Como relator, pena mínima com a convertida advertência. Processo 501/2026, relator, doutor João Pedro. Obrigado, presidente. Denúncia oriunda da partida pelo Colégio Sub-17 contra o Real Soccer de São Paulo, no último dia 9. 2 capitulações na denúncia. A primeira contra o atleta Felipe Vidal, pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, com base no trecho da súmula em que afirma que o atleta teria, primeiro, tomado um cartão amarelo por calçar de maneira temerária seu adversário, e um segundo cartão também por calçar seu adversário de forma temerária. A segunda infração em relação ao atleta Cauã Daniel de Almeida Rezende, do São Paulo, o qual teria tomado um primeiro cartão amarelo por impedir um ataque promissor e um segundo cartão por atitude antiesportiva por ter trocado palavras e ofensas com o seu adversário com o jogo paralisado. O feito está instruído como relatório, súmula da partida. O atleta Cauã aponta que uma reincidência, uma possível reincidência, alguma condenação no ano passado pelo artigo 250, sem prova de vídeo de nenhum dos lances, há uma defesa escrita em favor dos dois. Aqui, na verdade, em relação ao atleta Felipe Vidal, apresentada pelo Real Soccer Academy, no qual ele pleiteia a improcedência, a absorção do atleta e também... Você fala. Tá, volta à defesa. É o relatório, presidente. Só tem de Felipe? Só. Você. Obrigado, presidente. Presidente, respeito à infração do senhor Felipe Vidal, desclassifico pelo artigo 250, que pode ser um cartão amarelo. No que diz respeito à infração do Cauã, entendo que não há nenhum elemento legal que afaste a pressão de veracidade da súmula, motivo pelo qual vamos ali ser condenados pela denúncia. Obrigado. A palavra é defesa. Obrigada, presidente. O atleta Cauã foi expulso pela aplicação do segundo cartão amarelo, com a indicação de trocar ofensas com seu adversário. Futebol tem disso, dificilmente os atletas adversários trocam elogio, mas aqui também seria a aplicação do segundo cartão amarelo, que só foi aplicado para este atleta específico. Então, houve a necessidade da aplicação e, consequentemente, ele foi expulso da partida. Mas a defesa entende que já seria uma punição suficiente e requer a sua absolvição, não havendo esse entendimento, requer a conversão em advertência. E por uma questão de lealdade aqui, a defesa aponta que o atleta ele já foi condenado anteriormente com advertência, então existe uma reincidência, mas ela não é específica, e que o atleta ele é profissional. Então, não haveria aqui a aplicação do 182. Doutor João, vamos à leitura da defesa técnica de Felipe e em seguida o voto. Perfeito, presidente. A defesa técnica apresentada pela agremiação em favor de Felipe alega preliminarmente uma observação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e intervenção mínima, alega no mérito uma ausência de gravidade concreta da conduta, ressaltando a dupla advertência com cartão amarelo e requer, assim, procedência da denúncia com a absolvição do atleta Felipe, subsidiariamente, da hipótese de condenação, a fixação do patamar mínimo e a aplicação do artigo 182. Ele não fala especificamente aqui na sua substituição, mas seria a fala em patamar mínimo.
como a defesa se manifesta, presidente, em relação à primeira condenação ao senhor atleta Felipe Vidal, eu estou votando pela absolvição por 3 fatores. Primeiro, por ter sido um segundo cartão amarelo, mas não apenas por conta disso. A súmula, no meu entender aqui, ela não atende aos requisitos do artigo 79, ela não descreve qual foi a temeridade, no que consistiu o lance, é uma descrição genérica. Então, ainda que ela tenha presunção de veracidade, ela não tem um detalhamento mínimo apto a nos dar substrato para entender o fato exatamente, não há prova de vídeo. Então, em relação à primeira imputação, estou votando pela absolvição. Em relação à segunda, em relação ao atleta Cauã, eu estou votando pela condenação aqui pelo artigo 258, mas aplicando a pena mínima e substituída já aplicando o 82 pela advertência. É como voto, presidente. Doutor Wesley, como vota? Parabenizo o relator, eu vou acompanhar, porque eu entendo também que essas questões de inscrição completa na súmula prejudicam muito aqui o trabalho nosso, então eu vou acompanhar integralmente. Doutor Bruno? Obrigado, presidente, com o relator. Voto com o relator também, por unanimidade, atleta Felipe absolvido e coloco a outra pena mínima de advertência, convertida em advertência. Processo 07/2026, relator doutor João Pedro. Retomando, presidente. Processo 507 de 2026, partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre Esfera e Audax, no último dia 9. A imputação recai sobre o atleta Rafael Augusto Bonfaini, do Esfera. Imputa-se a infração do artigo 254, que é de jogada violenta, com base no trecho da súmula em que alega que o atleta recebeu uma primeira advertência por calçar seu adversário de maneira temerária e uma segunda advertência por calçar seu adversário, aqui especificado número 7, de maneira temerária na disputa de bola, atingindo seu pé. Houve aqui, não há antecedente registrado em favor e contra o atleta, a prova de vídeo juntada pela defesa do Esfera, a qual apresentou aqui defesa. É o relatório, presidente. Seus tempos. No vídeo aqui. Ah, tem um vídeo? Perdão. Juntado pelo Aquele lance mesmo. Consegue voltar, João? Por favor. Esse é o Rafael, né? Isso. Que dá o carrinho agora. Obrigado, presidente. Mais uma vez, classifica a conduta 202, 204, 250, em vista do segundo cartão amarelo. Muito obrigado. Dona Lara. Tem defesa aí? Sim, tem defesa escrita. Então vamos à defesa técnica. A defesa, presidente, além de juntar a prova de vídeo, ela pede a absolvição do atleta em relação à infração do 254 e subsidiariamente a aplicação da pena mínima, com a redução prevista do artigo 182 do mesmo diploma, considerando que o atleta é amador, não há pedido subsidiário de desclassificação. Como vota? Excelência, eu estou votando pela condenação do atleta e, excepcionalmente aqui, apesar de ser um caso de segundo cartão amarelo, de fato, o segundo lance, que é objeto da denúncia, ele realmente expressa de uma temeridade, um excesso de força, o atleta chega atrasado. O primeiro lance não foi exposto no vídeo, até seria questionável, mas, de fato, o segundo lance, que ensejou aqui a imputação, ele tem, sim, uma temeridade, um excesso de força. Eu, contudo, por ter se tratado de segundo cartão amarelo e prestigiar ali o olhar do campo, do árbitro, eu estou acatando, inclusive, o feito de desclassificação para o artigo 250 e substituindo a pena por advertência com a aplicação do artigo 182. É o voto, presidente. Senhor Wesley. Relator, presidente. Senhor Bruno. Com a relator, presidente. A imagem é clara, né? Certo. Temerário. Acompanha a relatoria, por unanimidade,
Tema linha cometida de advertência. Processo 509/2026, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Jogo válido pelo Paulista Sub-17, jogo entre português e animal futebol. Aqui é uma denúncia interpretada pela Procuradoria em face do atleta Paulo Henrique Santos da Silva, como curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, posto que ele foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, sendo o primeiro por chutar a bola com o jogo paralisado em forma de protesto, e o segundo por causar o adversário número 5 de forma temerária. O signo, desculpa, há uma segunda denúncia também, em face do atleta Fabrício Caio Teixeira Silva, como curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, posto que ele foi exposto por receber também o segundo cartão amarelo, sendo o primeiro por provocar seu adversário com gestos e ações, e o segundo por causar seu adversário de forma temerária. Um signo que os dois atletas são primários e amadores, não há defesa escrita e nem prova de vídeo. É o relatório, senhor presidente. Uma prova finalizada, doutor Estevam. Obrigado, presidente. Novamente, classificam as duas infrações da proibição do artigo 250, tendo em vista que as dois episódios foram punidos pelo segundo cartão amarelo pelo árbitro. Obrigado, presidente. Senhora Lara. Obrigada, presidente. Agradeço o acompanhamento da nossa Procuradoria, mas mais do que isso, a defesa ressalta que a arbitragem leva muito mais tempo e usa muito mais do seu português para indicar tudo o que aconteceu na aplicação do primeiro cartão amarelo do que o que deveria ser apontado, que seria do segundo cartão amarelo. Então, a mera indicação de causar o seu adversário de forma temerária não traz elementos suficientes para a súmula e, consequentemente, para a denúncia, requerendo, então, em ambos os casos, a improcedência e a absolvição dos denunciados. E caso não seja esse o entendimento da comissão, a defesa vai requerer, então, as devidas conversões das penas em advertência no artigo 250, ressaltando que ambos os atletas são primários e amadores. Doutor Bruno, como voto? Obrigado, senhor presidente. Aqui eu também entendo que assiste a razão à defesa. Verifico que a descrição de ambas as expulsões são de fato genéricas. Em ambos os casos, ela aponta uma ação temerária, mas ela não identifica, não fala qual foi essa ação, como se deu essa ação. E, além disso, eu entendo que a aplicação do segundo cartão amarelo e a subsequente, o efeito dessa aplicação do segundo amarelo, com o efeito da suspensão automática, ela já cumpre o seu papel punitivo, razão pela qual eu não vejo aqui a necessidade de interferência desse Tribunal de Justiça, razão pela qual eu entendo que a absolução é a melhor solução neste caso. É o meu voto, presidente. Dos dois, né? Dos dois, exato. Doutor Wes. Para o relator acompanha. Doutor João. Também acompanho integralmente, presidente. Conclui integralmente a absolvição dos dois atletas. Processo 511, relator doutor Wes. Obrigado, senhor presidente. Processo 511/2026, jogo de referência ao Futebol Clube e Associação Academy Health Futebol Clube pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 16 de maio de 2026. Toda a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Real Soccer, curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, pois, conforme consta da súmula e do relatório do diretor da partida, a numeração das camisas dos atletas da equipe visitante não apresentava visibilidade adequada, prejudicando a identificação no decorrer da partida, violando a disposição do artigo 26 do REC do Campeonato Paulista de 2017. Apresenta também denúncia em desfavor do senhor Samuel Basílio Freire da Silva, atleta da agremiação referência, no curso do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, pois, após ser expulso, o atleta foi expulso após cometer uma infração sancionada, conforme a consta da súmula, o atleta ele foi expulso após cometer uma infração. E o referido atleta dirigiu-se ao árbitro e proferiu as seguintes palavras, as quais abro aspas: caralho, vai tomar no segundo fraco. Fecha aspas. Por fim, apresenta denúncia em desfavor do senhor Fabiano Gonçalves Júnior, da agremiação do Soccer, preparador físico da agremiação, pois, conforme consta na súmula, recurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, pois, segundo consta no relato do árbitro da partida,
O denunciado foi expulso após discordar da decisão de arbitragem, ele dirigiu as seguintes palavras ao árbitro, abre aspas. Uma palhaçada, os caras mandam no jogo, só pinta para um lado, você está de brincadeira. Só isso de acréscimos? Destaco ainda que todos são primários e a defesa escrita de ambas as agremiações. Desculpa, tem o apontamento da agremiação Real Soccer e os demais denunciados são primários, a defesa escrita de ambas as agremiações. É o relatório, senhor presidente. Alguma prova finalizada? Presidente. Obrigado, senhor presidente. Presidente, a denúncia formulada pelo meu nobre colega Dr. Marcos é irretocável. Eu vou chamar apenas a atenção para alguns elementos das defesas apresentadas pelos denunciados e, de forma alguma, afastam a necessária condenação do denunciado. Em primeiro lugar, a defesa do senhor Samuel de Brito, ao melhor juízo, que é membro da referência, para confirmar isso aí, membro de referência, alega que, caralho, vai tomar no cu, você é muito fraco, não se trata apenas de um desabafo, que de forma alguma pode ser aceito por este greve tribunal, presidente, e jamais, portanto, deve ser admitido como elemento hábil a ensejar sua absolvição, sendo, portanto, necessário sua condenação pelas palavras ofensivas dirigidas à arbitragem. Também não deve ser acatada a argumentação apresentada pelo denunciado Fabiano, que alega que a reclamação dirigida ao árbitro não configura ameaça, ofensa, mas isso, o tipo previsto no Código Brasileiro de Esportiva não pressupõe ofensa ou ameaça, pressupõe desrespeito, de forma que a conduta também por ele praticada, evidentemente constitui a infração prevista pela qual ele foi denunciado. E no que diz respeito à agremiação, que não resolveu, não impediu a apresentação dos atletas com a devida obediência no que diz respeito aos uniformes, não apresentou qualquer argumento plausível capaz de afastar sua responsabilidade. Motivo pelo qual todos os denunciados devem ser condenados no seu denúncia, presidente. Muito obrigado. Ok. Doutor Wesley. A agremiação referente apresentou defesa escrita em favor do seu atleta, o senhor Samuel Basílio Freire da Silva, como bem já destacado pela Procuradoria, em brevíssima síntese, a defesa, de forma que trata-se apenas de um desabafo do jovem atleta, uma crítica, apesar do uso de palavra chula, e pugna pela absolvição ou, quando muito, a substituição da pena de suspensão pela advertência por se tratar de um atleta primário e os benefícios do 82. Já a agremiação Academia Futebol Clube, Real Soccer, apresentou defesa em favor do senhor Fabiano, jogador físico, e também a própria agremiação. Em relação à agremiação Real Soccer, informa que não houve prejuízo esportivo e a ocorrência ela tem reduzida a gravidade. E de modo que a partida foi realizada sem nenhuma outra observação e não houve prejuízo. Com relação ao senhor Fabiano Gonçalves, destaca a defesa que não houve ofensa pessoal à equipe da arbitragem, que a conduta ela tem reduzida a gravidade concreta e pede, por fim, a aplicação do benefício do 82. Combinando pela absolvição ou, quando aplicada, reduzida a condenação com observância do artigo 82. Passo aqui, então, o voto. Em relação à agremiação Real Soccer, eu não vejo como aqui afastado a presunção de veracidade da súmula, e também do diretor da partida, que destacou que não era possível visualizar a agremiação dos atletas, tendo em vista que são 20 atletas inscritos na súmula, eu voto R$100 por atleta pela condenação da agremiação, R$100 por atleta inscrito na súmula, totalizando R$2.000, benefício do 82 eu reduzo para R$1.000 a condenação. Em relação ao senhor Samuel Basílio de Freire da Silva, atleta, entendo também que não se trata de mero desabafo, também tem um caráter pedagógico da pena. Entendo aqui sim que ele deve aprender com seus métodos, de modo que meu voto pela condenação do mesmo nos termos da denúncia
há uma partida de suspensão, a qual, em virtude da primariedade também, os benefícios do substituído pela advertência. Já em relação ao senhor Fabiano Gonçalves Júnior, da agremiação Vila Soccer, eu destaco aqui que ele é preparador físico. E por se tratar de preparador físico, membro da comissão técnica de uma competição sub-17, ele deveria ter um pouco, a conta dele deveria ser melhor analisado por esse tribunal, de modo que ele também tem responsabilidade sobre os atletas, ele tem que dar o exemplo, inclusive. Por esse motivo, meu voto é pela condenação dele a 2 partidas de suspensão no termo do artigo 58, parágrafo 2º, qual eu reduzo a uma partida por se tratar de competição amadora no termo do artigo 182. É como voto, senhor presidente. Senhor Bruno. Com relator, senhor presidente. Senhor João. Também acompanho o relator, presidente. Eu não acompanho o relator, só discordo a divergência em relação ao Fabiano, que eu acho que ele não teve condão ofensivo, e sim crítico de indignação. Em momento algum ele ofendeu, desrespeitou o árbitro. E no calor do jogo, ele faz parte da comissão, tem um trabalho inteiro que é preparado durante a semana para o jogo, é natural que ele faça uma crítica. Então eu absolvo ele reputação que foi atribuída. Então, só é por maioria, então, uma partida, 2 partidas em relação ao Fabiano, convertido a uma partida. O resto por unanimidade. Processo 512/2026. João Pedro, relator, doutor João Pedro. Obrigado, presidente. Processo oriundo, partida válida aqui pela Paulista 17, entre a Associação Esportiva Guarulhos e Itacoaquecetuba Atlético Clube, no último dia 16 de maio. A Procuradoria imputa o artigo 191, parágrafo 3º, combinado com o artigo 10 do Regulamento Geral das Competições, considerando o relato sumular de que não houve hino nacional por motivo, e aí, entre aspas, por motivo falha técnica no aparelho de som. Houve aqui o relato da ficha disciplinar da agremiação Guarulhos e o da qual destaco, inclusive, a mesma imputação pelo mesmo fato por jogo realizado no dia 10 e condenação oriunda dessa mesma segunda comissão. Não houve registro de defesa escrita ou justificativa da agremiação ao relatório, presidente. Obrigado, presidente. Ratifico integralmente a denúncia, tendo em vista que não há nenhum elemento que afaste a estabilidade por parte da agremiação. Muito obrigado. Obrigada, presidente. De fato, a defesa não vai negar o ocorrido. Houve um problema no pendrive, como bem apontado pelo relator. Isso já aconteceu, porque são 2 jogos em sequência, então o problema permaneceu. A defesa requer que seja considerada a última condenação, que foi em R$600, como parâmetro, e que também seja levada em consideração a aplicação do artigo 182 do tratar aqui de um campeonato sub-17. Relator, como vota? Presidente, eu voto pela condenação. A denúncia se desincumbiu bem do ônus de mostrar a imputação, não houve refutação da defesa, dispensada aqui a comprovação de dolo. Não, condeno que houve, destaco especificamente a mesma infração e a mesma falha em partida realizada 6 dias antes, aí eu vou recordar pedindo bem a doutora Adel. 2 e 2. 2 jogos no dia, 2 jogos com o mesmo problema. Não, entendi, tudo bem, mas estou me paralisando pela última condenação, né? Já houve a incidência do problema no dia 10 e aqui estamos no dia 16, não havia solucionado. Eu vou adotar, presidente, o parâmetro da última condenação dessa comissão, que foi em R$600, uma sutil progressividade. Eu condeno no artigo 191, combinado com o artigo 10, em R$800, e dava apenas aqui se caberia a incidência do 182, considerando que a associação é afiliada aqui à federação profissionalmente. Eu voto pela não incidência do 82, pelo que me consta, fixando o valor total de R$800. É como voto, presidente. R$800.
Então, o relator não considerou ser profissional, ou considerou. Não apliquei o 8.2. Considerei Ou, o vínculo de cunho profissional. Por ser agremiação, o que me consta aqui seria... Ela não poderia ter o vínculo de profissionalismo, correto? eu aqui eu vou usar só de divergência em relação ao voto do relator, porque vem que a competição ela é sub-17 do amador e apenas a divergência para aplicar o artigo 8.2 reduzido para R$400 por voto do presidente. Bruno, Obrigado, senhor presidente. Aqui eu voto com o relator, porque o artigo 182, ele fala que as penas previstas nesse código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade que participe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. E pela súmula da partida, eu verifico que o atleta de número 7 da agremiação de Itaquaquecetuba, ele é profissional. Portanto, essa partida, essa competição ela não congrega apenas atletas não profissionais. Razão pela qual eu deixo a 8.2 e mantenho a condenação dos R$800. Em meu voto, senhor presidente. Não, eu entendo que a competição é Mais ou menos tem o atleta profissional. Mas o código ele fala que congrega exclusivamente atletas não profissionais. dentro da competição da banda. Diferente para você jogar o Athletics da manhã de profissional e para a operação. Então, interessante, o código fala que a entidade participa de competição que congrega exclusivamente atletas não profissionais. Não é exclusivamente, não é exclusivo. Porque tem profissional, inclusive nessa partida. E como sempre tem esse entendimento. Não havia impressão. Dessa forma, como não tiver pressão, eu vou acompanhar o voto do também. A princípio também tinha essa ideia, estava meio em dúvida, mas eu vou acompanhar o voto divergente em R$400, então eu voto mais. Processo 513 de 2026, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui é uma partida válida pelo Paulista Sub-13, jogo realizado entre as equipes Monte Azul e Batatais. Há uma denúncia ofertada pela Procuradoria em face da agremiação Batatais, posto que a agremiação ela apresentou a partida com apenas 21 atletas, número inferior ao mínimo exigido pelo REC Sub-13, que justamente informa a necessidade e obrigatoriedade de apresentar a quantidade mínima de 22 atletas educandos. Informo que a agremiação ela é reincidente, inclusive específica, conforme a ficha disciplinar, e a prova de viso juntada pela equipe nos autos. É o relatório, senhor presidente. Tem vídeos. Tem depoimentos. Processo. Jogador sub-13 do Batatais, e no dia 17 de maio, quando eu estava indo para o jogo contra o Monte Azul Paulista, o carro do meu tio estragou. Aí eu pude no jogo. Meu nome é Romério Heller, eu sou tio do Danilo Anthony, atleta sub-13 do Batatais Futebol Clube. No último dia 17 de maio, Danilo tinha um jogo no Batatais contra o Monte Azul Paulista, às 9 da manhã. E nesse dia aconteceu que, quando a gente se deslocou de São Sebastião do Paraíso, indo até Monte Azul Paulista, o meu carro, eu estava levando o Danilo, apresentou problemas mecânicos de aquecimento e eu tentei o socorro de imediato, porém não foi possível, andei um pouquinho mais, mas o problema se agravou mais. Entrei em contato com familiares de Ribeirão Preto, tentando
alguém para estar levando ele para mim, para não perder o jogo, não chegar atrasado, e porém não consegui a tempo. Quando o familiares chegou lá, onde a gente estava, no trecho próximo à Serrana, entre Altinópolis e Serrana, já estava com um tempo muito em cima da hora, não teria tempo hábil para ele poder chegar no jogo, uma vez que o jogo dele seria às 9 da manhã. Então, assim, a gente tinha previsão de estar chegando às 8, e como houve esse imprevisto no caminho, bem próximo das 8 foi onde meu tio chegou, onde a gente estava, e conseguiu pegar a gente lá, e eu tive esse socorro dele, através dele, porém não tinha mais tempo para poder ir para o jogo. Obrigado, presidente. Lamento o ocorrido aí com a família do atleta, mas nosso ordenamento taxativo, a quantidade de atleta mínima deve ser obedecida. Nesse caso, infelizmente, por um infortúnio do destino, não foi obedecido, mas a agremiação deve ser condenada, uma vez que não há nenhum elemento que isente de responsabilidade. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Em casos assim, a defesa sempre entra em contato com as agremiações para verificar se há alguma questão médica, pode trazer um atestado, e aí, como isso pode tirar a responsabilidade da agremiação com relação ao atleta faltante. Mas esse tipo de vídeo não é trazido pela defesa, porque parece muito apelativo. Mas eu faço questão de chamar a atenção exatamente a isso, porque esse atleta, ele ficou mais do que sentido. Isso fez mal para ele, porque ele queria muito estar nesse jogo. E aí, por isso, da juntada do vídeo do tio, que é o responsável pelo menino, a defesa também trouxe foto dele, vocês podem ver que na assinatura, porque o tio é o responsável pelo atleta, eles são extremamente comprometidos. Então, isso mexeu muito com o âmago desse atleta, que inclusive está passando por acompanhamento na sequência desse ocorrido. Então, a defesa requer a absolvição, não havendo rescindimento, a conversão e a advertência exatamente pela falta de intencionalidade da agremiação com o ocorrido e a justificativa que foi apresentada, e caso ainda não seja esse entendimento, considerando o julgamento que já foi feito na sessão de hoje, ser afastado a multa que é aplicada pelo DCO, então seja aplicada a multa de R$100 por tratar-se de apenas um atleta faltante. Por favor. Sim. Obrigado, presidente. Aqui eu lamento o episódio com relação ao atleta, com relação ao responsável por ele, mas conforme a manifestação da Procuradoria, entendo que realmente houve ali uma infração disciplinar. O código ele é taxativo, falar em 22 atletas. Eu entendo também que a agremiação ela poderia tomar outras medidas, por exemplo, inscrever 24 atletas, porque a gente sabe que casos fortuitos, inconvenientes, essas coisas acontecem, então ela poderia tomar ali outras medidas para prevenir esse tipo de ocasionalidade. Então, eu entendo que estou sem caracterizada a infração, e levando em consideração a reincidência da agremiação, eu condeno ao valor de R$200. Contudo, levando em consideração também o artigo 182, eu aplico a sanção de R$100. Está com o voto, presidente. Doutor João. Acompanho integralmente o relator. Com o relator por unanimidade, diante dessa com redução de 100. Processo 1514, doutor Bruno. Obrigado, presidente. Aqui é um caso muito semelhante, partir da validação pelo sub-14, entre Monte Azul e Batatais, também uma denúncia ofertada em face da agremiação Batatais por não ter inscrito atleta suficiente. Houve ali a apresentação de apenas 21 atletas, enquanto o código fala em 22. Considerando que a agremiação ela é reincidente, inclusive específica, e neste caso não há nenhuma prova juntada pela defesa. Relatório, senhor presidente. Procuradoria. Muito obrigado, presidente. Presidente, tendo em vista o recente julgamento pelas mesmas equipes, pela mesma infração, já está claro que a agremiação deve tomar alguma medida capaz de impedir a reiteração da presença da equipe com quantidade inferior àquela exigida pelo regulamento.
Por essa razão, presidente, ratifica legalmente a denúncia, sendo necessária a condenação da agremiação, de forma a demonstrar a necessidade de alteração do protocolo interno. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Mesmo sentido da defesa anterior, como uma forma alternativa, já com o afastamento da multa do regulamento, a defesa requer que seja, então, Tá, no valor de R$ 100, já com aplicação do 8.2. É o voto, senhor presidente. Doutor Wesley. Com relator, senhor presidente. Doutor João. Com o relator. Por unanimidade, voto também com o relator. R$100 já com o benefício 1.2. Agora, 563/2026. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Professor 563/2026, jogo da Escola Esporte Clube Meia-Noite, do Atlético Chapatinga, pelo Paulista Sub-13, realizado no dia 17 de maio de 2026. Já no caso, presidente. presidente, posso propor relator de voto? Pode. Posso fazer um Ok. Outra coisa. Doutor Wesley. Tratando-se do mesmo caso, a outra procuradoria apresentou denúncia em favor da agremiação Taquaritinga, por estimativa artigo 19.3, pois também se apresentou para a partida com 21 atletas, um a menos do que exigido pelo REC. De modo que, seguindo a coerência já manifestada aqui nessa comissão, eu voto pela condenação da agremiação dos corporativos do Cícero Pereira, R$100 de multa como contra, senhor presidente. Doutor João. Acompanho, presidente. Doutor Bruno. Com o relator, senhor presidente. Com o relator também, R$100 já com o benefício 1.2. Fora também. Processo 565/2026. João Pedro. Presidente. Vou mais gerar favorito aí. Presidente, processo 565/2026. Denúncia oriunda de partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão, entre Paulinha e a Associação Atlética Flamengo, do dia 10/5. Imputa-se ao atleta Antenor Pereira Júnior a infração do artigo 250, com base em relato à súmula, e aí já abrindo aspas, o motivo da segundo cartão amarelo, após ser advertido anteriormente por troca de empurrões contra o adversário, segura seu adversário assintosamente impedindo um ataque promissor. Essa é a imputação, não há registro de antecedentes do atleta, não há prova de vídeo, nem defesa juntada pela agremiação pelo atleta. É o relatório. Obrigado, presidente. Ratifico legalmente a denúncia, uma vez que não é capaz de passar pelo Senado da Partida. Doutora Lara, com a palavra. Obrigada, presidente. A aplicação do segundo cartão amarelo, a defesa entende que isso já seria uma condição suficiente, houve a valoração da arbitragem, a defesa requer a absolvição, não haver nesse entendimento a conversão da pena em advertência por ser um atleta primário, e em caso de condenação e por uma questão de lealdade, a defesa já aponta que o atleta é profissional, então não caberia a aplicação do 8.2. Doutor João, como vota? Presidente, neste caso, estou votando pela absolvição, não apenas por ser um segundo cartão amarelo, que já denotaria uma baixa lesividade, mas porque a descrição, talvez me apegando a uma tecnicalidade, o artigo referido, ainda que exemplificativamente, ele atribui o 250 quando impeça, de qualquer forma, uma oportunidade clara de gol ou empurre assintosamente fora da jogada. No presente caso, a descrição formular é de que houve uma segurança, né, uma contenção do atleta impedindo um ataque promissor. Não configuraria ali, no meu entendimento, uma oportunidade clara de gol. Por isso, ainda que o rol do 250 seja exemplificativo e a súmula não fornece detalhes adicionais que permitiriam a capitulação aqui no 250, então estou votando pela absolvição, presidente. Doutor Wesley, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno. Também acompanho o relator, senhor presidente. Processo 565/2026. Relator, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Jogo
válido pelo Paulista Sub-14 entre Suzano e Itacoaticetuba. Aqui, senhor presidente, a Procuradoria ela oferece denúncia em face do técnico, senhor Alexandre Paulino de Farias, posto que consta na súmula da partida e do relatório do jogo, que ao 1 minuto de jogo foi solicitada a substituição disciplinar do atleta número 10, Danilo Augusto de Souza Júnior, da equipe de Itacoaticetuba, por desferir um tapa na cabeça de seu adversário de número 8. O atleta atingido não precisou de ser atendido. Essa ocorrência, ela consiste em responsabilidade do técnico, eis que viola a disposição do artigo 258, acumulado com o artigo 162, parágrafo 1 do CBJD. Aqui, senhor presidente, eu consigno que é a segunda substituição disciplinar do atleta, consta as folhas 13, a súmula da partida do jogo 78 de 2026, em que o atleta também foi substituído disciplinarmente, e também as folhas 18, a súmula do jogo 163 de 2026, em que o atleta, pela segunda vez, foi substituído disciplinarmente. Dessa forma, a Procuradoria entendeu, conforme consigna no parágrafo 1º do artigo 162, que nos casos de reincidência da prática de infrações disciplinares previstas nesse código, por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Consigno que o técnico ele é primário e este é o relatório. Desculpa, há uma juntada de link de depoimento pelo sindicato. Boa tarde, me chamo Alexandre, treinador do Sub-14 do IAC. Vim falar sobre o caso que aconteceu entre o jogo do Palmeiras e contra o Suzano, onde nosso atleta Danilo Augusto foi expulso nesses 2 jogos. E acabou acontecendo que o Danilo, no jogo contra o Palmeiras, ele acabou com excesso de vontade por uma disputa da bola, ele acabou subindo um pouquinho com o pé na ação da disputa, acabou sendo expulso. No segundo jogo, ele acabou sendo expulso com 1 minuto, devido a um jogo de corpo, onde ele levantou um pouquinho mais o braço e acabou levantando o braço demais e acabou sendo expulso com 1 minuto. E aí a gente acabou tomando as devidas proporções, a gente foi lá, conversou com o atleta, conversou com a família, o clube também conversou, né? A supervisora nossa conversou com o atleta também, para não ocorrer mais esse tipo de ação dentro do jogo, onde prejudica a nossa equipe, onde prejudica também o atleta, né? Então a gente tomou devidas proporções de conversar com o atleta, de ver como que ele está realmente. É bom porque não é algo normal de acontecer, de ter 2 jogos e acabar sendo expulso, né? Mas a gente está assim, sempre conversando com o atleta, sempre tentando entender como que ele está e tudo mais. É um garoto também muito gente boa, é um garoto que não dá problema para nós aqui nos treinamentos, no clube. Eu acho que o que aconteceu mesmo foi só o momento realmente do jogo, excesso de vontade, e onde a gente tem que realmente ajustar algum gesto para a gente conseguir melhorar mais ainda o atleta, tá bom? E é isso. Eu já agradeço e boa tarde. Obrigado, presidente. Presidente, ratifica integralmente a denúncia como manifesto. Obrigada, presidente. Eu represento em contato com a advogada particular da Itacoaticetuba e houve a informação de que existem cartilhas, conversas com os pais, existe direito de psicólogo. O psicólogo não pôde fornecer o documento, mas aí fica também a orientação de que, em pese não possa relatar tudo, pelo menos a indicação da frequência do atleta, né? Entende também o apontamento realizado pelo técnico de que precisam ser feitos ajustes. Foram feitas todas as ponderações com o atleta para entender se é uma questão pontual, se é problema familiar.
que o interesse da agremiação é melhorar de fato o atleta, que isso não volte a acontecer exatamente pela questão do fundo psicológico e educador que a agremiação tem nos atletas da cidade. Então, a defesa requer a absolvição do denunciado por ser o técnico, que está tomando todas as providências e mostrou-se sim interessado em mudar tudo isso. Caso não seja esse entendimento, a conversão da pena em advertência, considerando a sua primaridade, e em caso de condenação em mais do que uma alternativa, a defesa também requer que seja aplicado o artigo 182, porque aqui a gente está falando de um Paulista Sub-14. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar a doutora Laila pela explicação, mas aqui eu entendo que todas as ponderações que foram feitas, inclusive a prova de vídeo, elas nos traz as medidas posteriormente ao oferecimento da denúncia. Eu não vi em nenhum momento informar que, desde a primeira infração, houve algum ato, algum trâmite interno que pudesse inibir a prática de uma reiteração, de uma reincidência com relação ao atleta. Então, a gente realmente espera que daqui para frente não haja nada, mas, de fato, até a segunda advertência, a segunda substituição, não houve nenhuma medida. Então, eu entendo que houve se caracterizar aqui a infração ao artigo 258 e combinado com o artigo 162, mas levando em consideração a primariedade do técnico e até o amadorismo da competição, eu entendo razoável a aplicação, a substituição da pena por advertência. Meu voto, senhor presidente. Relator. João? O relator. O relator, pena mínima, convertida em advertência. Processo 567, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Processo 567 de 2026, jogo de Votorati e Escola de São Bento, pelo Paulista Sub-14, realizado dia 16 de maio de 2026. A outra procuradoria apresentou denúncias a favor do senhor Felipe Rodrigo de Jesus Silva, da agremiação Votorati, por artigo 258 CPJD, pois, conforme relato da segunda partida, após ser advertido por um temerário anteriormente, ou mesmo na sequência da marcação de uma falta por sua equipe, levanta e fica cabeça com seu adversário. Após seu adversário forçar a testa contra a sua, o mesmo impôs seu adversário, de número 20. Com as duas mãos no peito, recebendo assim a segunda advertência, não substituído disciplinarmente. Informe que o atleta substituído deixou o campo de jogo sem causar mais prejuízos. Destaque do atleta é primário e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, presidente. Ratifico integralmente a denúncia, chamando a atenção até apenas para um erro material aqui da denúncia, que coloca a violação ao dispositivo 213 do CPJD, mas logo em seguida elenca o artigo 258 e o pedido pela condenação do 258. Então, a gente fala, ratifica a denúncia, não diz respeito à prática da infração do artigo 258. Presidente, muito obrigado. Obrigada, presidente. É uma provocação mútua, não havia necessidade. No final da indicação sumária é que o atleta saiu sem causar transtornos, então aceitou a punição e se retirou. A defesa requer a sua absolvição ou a conversão da pena em advertência, considerando também a sua primaridade e ser um sub-14. Obrigado, senhor presidente. No presente caso, eu vejo aqui pela súmula que ambos os atletas ficaram cabeça a cabeça e foram substituídos disciplinarmente, sendo que apenas o denunciado aqui teve menção porque ele já é maior de 14 anos, enquanto seu adversário, sendo menor de 14 anos, não teve nenhum apontamento aqui perante o tribunal. De modo que, aliado a isso e ao fato de não haver nenhuma gravidade na conduta de ambos, que esse relator entende ser passível de punição por esse tribunal, não houve também nenhum outro complemento que pudesse seja uma condenação, de modo que não vota pela absolvição do atleta por entender que a punição do campo já foi suficiente. Não voto, presidente. Doutor João. Acompanho integralmente o voto. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, por unanimidade absolvida. Processo 568, doutor Wesley, como relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 568 de 2026, jogo entre Clube Bandeirante Atlético Esportes e Comercial Futebol Clube, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 16 de maio de 2026. Outra procuradoria apresentou denúncia em favor do senhor Luca Zanetti Jorge Cunha,
da agremiação comercial, em curso do artigo 250, parágrafo 1, inciso 2 do CBJD, pois, conforme relato do árbitro da súmula da partida, o denunciado foi expulso com o segundo cartão amarelo por, após ser advertido anteriormente com simulação, o mesmo dar um empurrão nas costas do seu adversário no número 16, com o jogo paralisado, regulando o dispositivo do artigo 250. Destaca que o atleta ele é primário e esse é o relato, presidente da Prêmios. Obrigado, presidente. Ratifico integralmente a denúncia, uma vez que não há nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da súmula, presidente. Muito obrigado. Obrigada, presidente. A defesa requer a absolvição do denunciado por entender que já foi uma petição suficiente, não haver estendimento devido à conversão da pena de advertência, valendo-se aqui da sua ficha disciplinar e também do campeonato em questão. Obrigado, senhor presidente. Pelo meu voto, semana passada, a discussão de velocidade da pena, se algum elemento que pudesse afastar a denúncia feita pela Procuradoria, meu voto é pela condenação do atleta por termos da denúncia a uma partida de suspensão, levando em consideração a prioridade no benefício 62, substituindo a pena por advertência, senhor presidente. Doutor João. Acompanhe, presidente. Doutor Luiz. Com a notícia, presidente. Foi com o relator. Não estou, João? Perfeito. Processo, o último processo da pauta, 569/2026, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Jogo válido pelo Paulista Sub-15, jogo entre São Bernardo e Valinhos. Aqui, a Procuradoria oferece denúncia em face de 2 atletas. O primeiro infrator, Gustavo Gouveia Fernandes, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, posto que consta na súmula da partida que o atleta foi substituído disciplinarmente após ter impedido uma chance clara e manifesta de gol, fora da área penal, atingindo seu adversário com um carrinho nas pernas durante a disputa da bola, violando a disposição do artigo 250. Também a denúncia em face do senhor Kaique Jerônimo Santos, como curso no artigo 258 do CBJD, posto que consta na súmula da partida que o atleta ele foi substituído disciplinarmente por discordar das decisões da arbitragem, insistentemente violando a disposição do artigo 258 do CBJD. Consignam que ambos os atletas são primários e a defesa é inscrita voltada pela agremiação de São Bernardo. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, presidente. Presidente, minha derradeira manifestação, muito obrigado a todos pela sessão de hoje. No caso concreto, vou ratificar integralmente a denúncia, uma vez que não há nenhum elemento nos autos capaz de afastar a presunção de veracidade da súmula. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Farei a defesa pela agremiação pelo atleta de Valinhos. A súmula foi preenchida que a segunda advertência foi por discordar das decisões da arbitragem insistentemente, mas sem indicação do que, de que forma, com qual teor. A defesa entende que não há elementos aqui na súmula capazes de concluir pela tipificação pretendida pela douta Procuradoria, então requer a improcedência da denúncia com consequente absolvição do atleta Kaique. Caso não seja esse entendimento, se vale aqui também de ser um campeonato sub-15, onde é possível a aplicação do 182 e da ficha disciplinar, que não tem nenhum apontamento anterior para a conversão de advertência. Como voto? Senhor presidente, tem uma defesa escrita juntada pela agremiação de São Bernardo, fazendo defesa do senhor Gustavo Gouveia Fernandes, em que fala que o lance ele ocorreu com o contexto de disputa de bola, sem qualquer indicativo de agressão, violência excessiva ou intenção de atingir a integridade física do adversário. Também consigna que o atleta já suporta efeitos da suspensão automática que decorrem da expulsão, que evidencia a existência de uma resposta desportiva adequada, e assim ele requer que seja julgado em procedência a denúncia ou subsidiariamente, na remota hipótese de condenação, seja aplicada a pena mínima legal convertida em advertência. Aqui, senhor presidente, eu acompanho ambas as defesas. Com relação ao senhor Gustavo Gouveia, eu entendo que há sim uma
uma conduta que seja ali a aplicação do artigo 250, mas levando em consideração a primariedade do atleta, o amadorismo da competição, eu entendo pela combinação, aplicação da mínima legal e a conversão de advertência. Já com relação ao senhor Kaique Jerônimo dos Santos, eu entendo que realmente a denúncia ela é muito genérica. Ela fala apenas que o atleta ele foi substituído disciplinarmente, levando em consideração que discordou das decisões da arbitragem, insistentemente violando a disposição do artigo 258. Mas ela não fala de que forma que houve essa discordância com relação à equipe e para a gente valorar se é o caso de aplicação ou não. Então, eu entendo pela absolução do atleta. É como voto, senhor presidente. Tudo bem. Acompanho o relator. Tudo? Me acompanho. Acompanho o relator também, por unanimidade. Kaique foi absolvido e o Gustavo advertência. E o Gustavo pela mínima convertida em advertência. Encerramos assim pauta nessa data de julgamento. Obrigado pela presença de todos aí e até a próxima sessão.